CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia, o CBN Universidade está começando e a gente vai direto para os destaques do programa deste sábado, 14 de setembro. A UEPB está promovendo debates sobre internacionalização das instituições públicas de ensino superior e tem edital aberto para as inscrições no programa de tutoria da Universidade Estadual da Paraíba e a gente traz todos os detalhes. E sábado você já sabe, né? É dia do quadro Direito e Cidadania. No programa de hoje falamos sobre abuso de autoridade. E também tem as dicas do professor Edson Tavares falando sobre português. Olá gente, bom dia! Nós vamos falar hoje no nosso quadro Português Sem Segredos sobre meio ou meia, singular ou plural. Quando é que a gente usa? Pois é, professor, essa é uma dúvida muito comum e já o senhor explica para o pessoal que está nos acompanhando aqui no CBN Universidade. Nós vamos trazer também todos os detalhes sobre o novo complexo de atletismo da UEPB, que vai contar com pistas de corrida com parâmetros internacionais de qualidade. E além de tudo, esta pista nova atrairá também para aqui, para Campina Grande, eventos esportivos, competições regionais, nacionais e internacionais também, porque será uma pista certificada pela Associação Internacional de Atletismo. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa reforçando sobre a oportunidade de pós-graduação pela UEPB em ensino de matemática. São 54 vagas divididas entre mestrado profissional e mestrado acadêmico para as turmas em 2020. O edital está aberto e as inscrições poderão ser feitas no período de 23 a 27 deste mês através do site da UEPB, o uepb.edu.br. As inscrições serão exclusivamente pela internet, mas o candidato precisa confirmar através da entrega da documentação exigida na secretaria do programa, que fica no Centro de Ciências e Tecnologia, o CCT, no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande. Os dois mestrados, profissional e acadêmico, têm como meta oferecer aos licenciados ou bacharéis o aprofundamento dos conhecimentos do domínio de ensino de ciências e da educação matemática no aspecto teórico, metodológico e epistemológico para garantir melhorias na qualidade do estudo, da pesquisa e do ensino. O programa atua na área de ensino de ciência e educação matemática e tem 4 linhas de pesquisa. E agora a gente muda de assunto para falar sobre internacionalização. É que a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB promoveu um debate para fomentar o processo em instituições de ensino superior. E para esse momento, a CORE trouxe o professor José Celso Freire Júnior, que é o assessor-chefe de Relações Externas da Universidade Estadual Paulista. A nossa produção esteve no evento e ouviu o professor. Escuta aí o que ele falou sobre o processo de internacionalização das IEs. As universidades têm que estar preparadas para diferentes aspectos que mudaram muito nos últimos tempos. Em relação à questão do ensino e aprendizagem, elas têm que oferecer aos seus estudantes novas habilidades, novas competências que há algum tempo atrás não se pensava. Então, na questão do ensino e da aprendizagem, o que se fala hoje é a questão de cidadãos globais, um cidadão que tenha competências globais. Isso precisa ser trabalhado dentro da instituição. Então, são novos conhecimentos, a questão da multiculturalidade, uma questão muito importante para esse novo profissional, a questão dos idiomas, conseguir falar mais do que um idioma e mais do que isso. O inglês hoje é uma necessidade, o que era antes uma vantagem, hoje é uma terceira língua, por exemplo. Então, a questão do ensino e aprendizagem, essa questão de oferecer aos estudantes essas competências globais, e para isso, diversos estudos mostram que a internacionalização é uma ferramenta de primeira linha. Em relação à produção de conhecimento, os grandes problemas da humanidade hoje não conseguem ser resolvidos por uma única instituição de ensino. Então você precisa ter instituições de diversos lugares do mundo trabalhando na resolução de problemas e com competências diferentes, com olhares diferentes, e para isso a internacionalização ela é fundamental. No nosso caso, por exemplo, da Unesp, nós reorganizamos a nossa pesquisa através do desenvolvimento sustentáveis das Nações Unidas. Então a gente está tentando produzir conhecimento e produzir ciência que dê
resposta à solução desses problemas do desenvolvimento da humanidade. E na solução desses problemas, mais do que nunca, é necessária colaboração internacional. É impossível uma única instituição conseguir dar as respostas, todas as respostas necessárias a esses problemas. E o terceiro pilar da universidade é a questão da extensão do trabalho com a comunidade. Cada vez mais é ter um olhar internacional para resolver problemas locais e levar a tua localidade para uma globalidade. Quer dizer, como é que eu, a partir de experiências de outras partes do mundo, eu consigo interagir melhor com a minha comunidade? Como é que experiências que eu consegui desenvolver com a minha comunidade pode auxiliar comunidades em uma outra parte do mundo bastante distante a resolver problemas similares? E agora é a hora da coluna Direito e Cidadania. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, Luana. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Na coluna de hoje, voltamos ao tema do abuso de autoridade. Porque em 14 de agosto passado, a Câmara Federal aprovou o projeto de lei 7596/2017, encaminhado à Presidência da República para a sanção do mesmo e transformação em uma lei. E no último dia 9 de setembro, o presidente da República sancionou a lei, transformou o projeto de lei agora em uma lei, que é a Lei 13.869/2019, a denominada Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade. Uma lei que aparece com 45 artigos. Dentre esses 45, 19 foram vetados por Sua Excelência, o Presidente da República. Bom, o mundo jurídico está em ebulição com os vetos estabelecidos pelo Presidente da República. Eu tenho uma lei, tinha uma lei antiga, a Lei 4.898 de 1965, que preconizava todos os crimes e delitos de abuso de autoridade, ou seja, praticados por policiais, por delegados de polícia, promotores de justiça, juízes, enfim, por aquelas autoridades públicas, não só essas mencionadas por mim, mas todas aquelas autoridades públicas, portanto, poderiam cometer crime de abuso de autoridade. Veio a lei sancionada agora em setembro pelo Presidente da República, a Lei 13.869, com 45 artigos e 19 vetos pelo Presidente da República. E o mundo jurídico, ou pelo menos parte do mundo jurídico, digamos assim, está estranhando algumas questões da lei. Nós vamos nos referir a essas questões que estão em debate no mundo jurídico, mas com a ideia de que voltaremos ao tema numa terceira e última edição, porque a lei deve retornar ao Congresso Nacional e seguramente o Congresso Nacional irá derrubar alguns vetos desses 19 efetivados pelo Presidente da República. A primeira questão crucial colocada pelo mundo jurídico é a de que a lei se trata de uma lei, como se diz no discurso jurídico, uma lei tipológica, ou seja, ela prevê crimes e delitos praticados por pessoas. E a regra na história do direito penal, ou na história daquilo que chamamos de dogmática penal, é de que toda vez que surge uma lei que trata sobre crime ou delito, essa lei deve entrar em vigência, ou seja, sua validade deve acontecer no dia da sua publicação. E no artigo 45 da lei, traz a previsão de que esta lei só entrará em vigência contando a partir do dia 9 de setembro passado, nos próximos 120 dias. Ora, isso tem uma série de implicações. Eu tinha uma lei anterior, a Lei 4.898/65, que estava em vigência. Vem uma lei, a nova Lei 13.869 de 2019, substituindo aquela lei. Porque no artigo 44, a lei prevê algumas questões. Voltando à ideia do artigo 45, a lei diz que só entrará em vigência daqui 120 dias. A questão a saber, e é isso que se discute no mundo jurídico, é a seguinte: se a lei só entrará daqui 120 dias em vigência, mas a lei revoga taxativamente, de forma expressa, revoga a lei antiga, a de 65, como é que fica a aplicação da lei antiga, já que ela está sendo revogada pela lei nova, mas a lei nova não está em vigência? Ora, isto é colocado pelos juristas como uma anomalia jurídica. Se a lei é uma lei de crimes ou delitos, ora, ela tem que entrar em vigência no dia da sua publicação e não daqui 120 dias.
Porque então eu vou estar dando o quê? Uma carta em branco para nos próximos 120 dias as autoridades públicas no Brasil praticarem as condutas as mais diversas possíveis, que podem ser interpretadas como crime ou delito, mas elas não serão, e serão sim interpretadas como atípicas para o direito penal, porque a lei que disciplina essas condutas só entrará em vigência daqui 120 dias. E a lei antiga que disciplina essas condutas foi revogada por esta lei, e nós sabemos no direito que quando uma lei revoga a outra, mesmo estabelecendo um vacatio legis, essa lei antiga ela passa a não ser aplicada no judiciário, esperando a vigência da nova lei. O que nós temos aí uma implicação jurídica contundente no mundo do direito. Ou seja, eu terei uma série de condutas praticadas pelas autoridades públicas em que as condutas não serão aplicadas efetivamente porque pode haver a interpretação de que a lei antiga está revogada e a nova ainda não está em vigência. Ora, isto é muito complicado, extremamente complicado colocar lá no artigo 44 da lei, de forma expressa, que ela revoga a lei antiga, a 4.898 de 65. Isto tem implicações jurídicas contundentes. E há uma outra questão, para finalizarmos por hora esse tema do abuso de autoridade, que é o veto estabelecido pelo presidente da República no artigo 9º da Lei 13.869 de 2019. Porque este artigo 9º, ele diz o seguinte, que seria crime praticado pela autoridade pública e, portanto, aqui direcionado exclusivamente para os juízes, decretar prisão em manifesto desacordo com as hipóteses legais. Esta conduta, ela está prevista lá no artigo 4º da lei antiga e ela veio agora renovada com um ou outro termo a mais no artigo 9º da nova lei. Só que o artigo 9º da nova lei só será validado ou só terá vigência daqui 120 dias. E o artigo 4º da lei antiga, ele pode ser interpretado como revogado, por quê? Porque o artigo 44 da lei nova revoga a lei antiga. Então, os juízes que decretarem prisão em manifesto desacordo com as hipóteses legais, e as hipóteses legais elas são taxativamente previstas lá no artigo 4º da lei antiga, essas decretações de prisão por parte desses juízes podem ser interpretadas como condutas atípicas no direito penal brasileiro, porque o artigo 4º, assim como a Lei 4.898 de 65, estão revogados pela nova lei que ainda não tem uma vigência. Ou seja, aqueles que conhecem de dogmática jurídica, aqueles que conhecem de lei, aqueles que conhecem de procedimento legislativo ou procedimento judicial, sabem que essas previsões elas trazem implicações para o mundo da praxe do direito. Então eu posso ter aí uma série de abusos de autoridades, dentre eles a decretação de prisão manifestamente em desacordo ou decretação de prisão ilegal à luz das hipóteses legais por parte de um magistrado, em que essa conduta será considerada atípica, porque eu tenho um dispositivo revogado e eu tenho um dispositivo que ainda não está em vigência. Então fica-se ou observa-se no direito um vazio com relação a determinadas condutas, que não teremos, portanto, uma normativa que possa afirmar que aquela conduta tem que ser investigada e tem que ser submetida a um devido processo legal e que o autor daquela conduta tenha que responder à luz de um outro juiz. Nós temos uma série de implicações com relação à antiga e à nova lei do abuso de autoridade. Muito obrigada, professor Luciano, e até o próximo programa. Olha, uma informação bem rapidinha. A UEPB, através do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, no campus de Lagoa Seca, promove entre os dias 1 e 3 de outubro o 2º Congresso Paraibano de Agroecologia. Esse ano, o evento vem como tema Agroecologia, Ciência Cidadã, construindo sistemas agroalimentares energeticamente sustentáveis. Em paralelo também será realizada a reunião preparatória para o evento nacional. O congresso tem como objetivo promover a agroecologia e sua relevância nacional, ao mesmo tempo em que expressa o fortalecimento de experiências agroecológicas das famílias agricultoras, dos movimentos sociais, instituições de ensino, pesquisa e extensão, como é o caso da UEPB. Esse é o evento realizado pela UEPB em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande. Agora a gente vai rapidinho para um intervalo, mas no próximo bloco a gente traz os destaques da pesquisa na UEPB. Nós vamos falar sobre oportunidades de tutoria dentro da Universidade Estadual da Paraíba e também sobre a liberação controlada de medicamentos. E no programa de hoje, os detalhes sobre o novo complexo de atletismo da UEPB. A gente volta já já.
CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e a gente já tem uma informação sobre o programa de tutoria especial da UEPB. É que a Pró-Reitoria Estudantil da instituição divulgou o edital para o preenchimento de 3 vagas de tutores. As vagas são para os cursos de jornalismo e de história aqui de Campina Grande, e a terceira vaga é para o curso de história, sendo no campus de Guarabira. De acordo com o edital, o tutor deve estar matriculado nas mesmas disciplinas que o tutorado e apresentar coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a 7. Aqui em Campina Grande, as inscrições estão sendo feitas diretamente na Pró-Reitoria Estudantil, no campus de Bodocongó. E já em Guarabira, os interessados podem procurar a direção do Centro de Humanidades. No ato da inscrição, é necessário apresentar as xerox dos documentos, que pode ser autenticado ou levado às originais para comprovação. São eles RDM, histórico escolar da UEPB, currículo atualizado, RG, CPF, comprovante de residência, cartão da conta bancária e ainda uma foto 3x4 atual. Os tutores selecionados devem permanecer no programa por no mínimo 2 períodos letivos, o equivalente a 1 ano de bolsa, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade. O programa de tutoria da UEPB garante bolsa no valor de R$ 396 mensais para cada tutor. E agora a gente fala sobre saúde. Você já parou para pensar por que alguns medicamentos devem ser tomados a cada 4 horas, outros de 12 em 12? Olha, esse é o tempo entre uma dose e outra e depende do potencial de liberação que é específico de cada remédio. E esse assunto foi discutido por profissionais e estudantes do Departamento de Farmácia da UEPB. A repórter Inabelle Araújo tem mais informações para a gente. Vamos ouvir na matéria. Os novos sistemas de liberação controlada são tecnologias desenvolvidas para as fórmulas farmacêuticas. Com o objetivo de diminuir os efeitos colaterais e o uso intensivo de medicamentos, a palestra apresentada pelo professor João Augusto Oshiro Júnior, que é colaborador na pós-graduação de Ciências Farmacêuticas da UEPB, mostrou as vantagens que essa tecnologia possui na absorção das substâncias. Ele pesquisa essa área há mais de 7 anos e explica um pouco sobre os estudos. A grande importância é você diminuir os efeitos tóxicos. Então, você consegue, através dela, além de diminuir os efeitos tóxicos, você consegue diminuir a frequência de administração. Por exemplo, dependendo dessa forma farmacêutica, eu preciso tomar um comprimido a cada 4 horas. Isso para o paciente é um incômodo e às vezes ele abandona o tratamento devido a esse fator. Dentro dessas formas modificadas, ele vai tomar um comprimido a cada 12 horas, a cada 24 horas. Então a adesão ao tratamento e o sucesso do tratamento, ele é maior. Para Jéssica Silva, estudante do 6º período do curso de farmácia, discutir este tipo de tema é importante para a sociedade, porque assim ela se mantém informada e começa a apoiar o campo da pesquisa. Toda pesquisa precisa de um apoio para que ela continue e chegue ao sucesso total. A sociedade é nosso principal pilar. Quando ela sabe de uma coisa e entende o principal motivo daquilo e no que pode ajudar ela no futuro, ela apoia com mais precisão essas pesquisas e assim a pesquisa consegue ter andamento. Em relação às substâncias ativas, o professor João Augusto explicou que elas são incorporadas através das fórmulas farmacêuticas, sendo divididas em 2 tipos de liberação: a convencional, cuja substância é liberada rapidamente para o organismo, e a controlada, que é liberada lentamente no paciente. Quando se trata do mercado de trabalho para os farmacêuticos, o sistema de liberação de fármacos possibilita aos profissionais novas áreas de atuação, como também na parte de pesquisa acadêmica. O profissional farmacêutico, ele se foca na pesquisa de desenvolvimento de novos sistemas de liberação, ele é facilmente absorvido pelo mercado de trabalho, principalmente em indústrias. Nós temos que lembrar que a indústria Axê, uma grande indústria farmacêutica, está vindo para Pernambuco em 2021. Então, a capacitação desse profissional nesse sentido é muito fundamental para ele ingressar nesse tipo de mercado de trabalho. Eu, como futura profissional, vejo o assunto como muito promissor para o nosso futuro, porque apesar dos altos custos, futuramente esse não será o problema. Então, assim,
há diversas possibilidades de fazer medicamentos muito melhores do que os que existem hoje em dia, como o exemplo da insulina que o professor deu na palestra, que nós sabemos que hoje em dia é injetável, e com o assunto abordado, vê-se a possibilidade de existir uma insulina oral. Então, é algo de extrema importância e que necessita realmente ter andamento para que no futuro seja posto em prática. É através de pesquisas e estudos como este que a Universidade Estadual da Paraíba colabora com a ciência para a garantia da melhoria da qualidade de vida da população, impedindo o uso desses medicamentos em um curto período de tempo, dando maior regularidade aos tratamentos. Inabelle Araújo para o CBN Universidade. E agora é hora das dicas de português. Fica ligado. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Chegando para mais um quadro Português Sem Segredos, dentro do programa CBN Universidade, respondendo a perguntas de nossos ouvintes a respeito da utilização da nossa língua portuguesa. Você também pode participar. É só gravar um áudio dizendo seu nome e sua dúvida e enviar para o número 98893-9414, DDD 83. Vou repetir, 98893-9414, DDD 83. Vamos então começando com a nossa perguntinha cabulosa de hoje. Existe um elo de ligação entre os dois casos investigados pela polícia. E existe algum desvio da norma culta nesta frase? Eu já respondo depois da dúvida enviada pelo Alisson. Diz aí, cara. Meu nome é o Alisson Pereira. Eu gostaria de saber qual a diferença de meio e meia e quando é que eu posso usar. Bom dia, Alisson. É o seguinte, meio é um advérbio. E a gente já sabe, né, que todo advérbio é invariável. Ou seja, fica sempre no singular. Não importa o número da palavra a que se refere, nem o gênero. É sempre no singular masculino. E quando a gente sabe que a palavra é um advérbio? Simples. Quando essa palavra se refere a um adjetivo, a um verbo ou a um outro advérbio. Vou dar um exemplo para facilitar. Aquelas garotas estão meio perdidas. A palavra meio é um advérbio porque se refere a perdidas, que é um adjetivo. Há uma tentação de fazer a concordância com garotas e colocar no plural feminino. Mas sendo advérbio, como eu disse, fica invariável sempre no masculino singular. Agora, quando for um numeral fracionário, aí concorda com o substantivo ao qual se refere. Repare, comprei meio quilo de feijão e meia melancia. Entendido, meu caro Alisson? Obrigado pela sua participação. Bem, aconteceram 2 crimes e o repórter noticiou: existe um elo de ligação entre os 2 casos investigados pela polícia. Será que esta é uma boa construção? Não, não é. Porque existe uma redundância que a gramática chama de pleonasmo vicioso. Veja, a palavra elo significa ligação, aquilo que une, que liga 2 coisas. Então, dizer elo de ligação é uma calamidade linguística. Basta dizer, existe um elo entre os 2 casos investigados pela polícia. Participe você também de nosso quadro Português Sem Segredos. Basta enviar sua dúvida de português em áudio para o WhatsApp 98893-9414, DDD 83. Eu garanto que eu respondo. Assim como garanto também que estarei de volta no próximo sábado dentro do programa CBN Universidade. Abraço. Muito obrigada, professor Edson. E até o próximo programa. Olha, como você ouviu aí, se tiver alguma dúvida sobre a língua portuguesa e quiser participar do quadro Português Sem Segredos, é só mandar a sua pergunta por áudio para o telefone 98893-9414.
Repetindo, 98893-9414. Só lembra de se identificar e de fazer o seu questionamento, porque pode ser a dúvida de muita gente aí de casa. A gente faz mais uma pausa bem rapidinha, mas fica sintonizado que já já a gente volta para falar sobre a feira orgânica da UEPB, que completou essa semana 1 ano de atividade no campus de Campina Grande. Ainda vamos trazer os detalhes da ação do Zicamob, que produziu material audiovisual com alunos de escolas públicas da cidade. E ainda os detalhes sobre o complexo de atletismo que está sendo construído na UEPB. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade, o programa que é produzido por estudantes do curso de jornalismo da UEPB e de Educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande, que estagiam na Coordenadoria de Comunicação da UEPB, a CODECOM. E agora vamos de informação? O projeto Zicamob da UEPB está com uma ação bem interessante. É que foi feito todo um trabalho educativo com crianças e adolescentes de escolas públicas aqui de Campina Grande, trabalhando temas voltados ao controle do mosquito Aedes aegypti, para erradicar as doenças transmitidas por ele. Uma das atividades foi a produção de vídeos informativos com um conteúdo educativo voltado para as redes sociais. Esses vídeos fizeram parte de uma prova de gincana que foi batizada de Zincana, fazendo uma relação com o mosquito. E ao todo foram produzidos mais de 170 vídeos, todos pensados e executados pelos estudantes. E todo esse material está disponível para a população em geral. A ideia é justamente essa, que esse conteúdo possa ser espalhado para que juntos consigamos menores índices de infestação do mosquito. Muito bacana, não é mesmo? Olha só, o material audiovisual aborda de maneira bem didática os cuidados para a não proliferação do Aedes. E aí, ficou interessado? Então é só acessar a rede social do projeto no Facebook. É o Zicamob, ZIKAMOB, e no YouTube a lista de vídeos está disponível no canal Zicamob UEPB. Vale a pena conferir. O Zicamob é um projeto de extensão da Universidade Estadual da Paraíba que trabalha a prevenção das arboviroses. Ele é ligado ao programa de pós-graduação em saúde pública da UEPB e coordenado pela professora Silvana Santos. Além desse trabalho com estudantes de escolas públicas, ele também atua na capacitação e treinamento de agentes de saúde e profissionais da área. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre a comemoração de 1 ano da Feira Agroecológica da UEPB. A celebração foi na última quinta-feira, dia 12 de setembro. Semana passada, o coordenador do projeto, professor do Departamento de Biologia, Simão Lindoso de Souza, fez um convite bem rapidinho para a comunidade participar. E hoje, ele volta aos nossos estúdios para falar sobre esse projeto. Professor, a feira da UEPB é uma feira agroecológica, mas também tem uma feira orgânica e muita gente confunde. O senhor pode explicar para quem está em casa a diferença entre as duas? Bom, a coisa que a gente sempre preza quando a gente está falando sobre a feira agroecológica é que ela não é simplesmente uma feira orgânica. Lógico, quando a gente pensa a feira agroecológica, ela é uma feira orgânica, né? Mas nem toda feira orgânica ela é agroecológica. A gente precisa pontuar algumas diferenças, né? Qual que seria a diferença então no agroecológico? A agroecológica ela tem, além da produção orgânica, né, que não usa insumos químicos como agrotóxicos, como adubos, né, químicos, ela também preza por uma diversidade de produção, né? Então a gente pensar essa diversidade de produção, ela vai garantir a soberania alimentar da família agroecológica, da família que produz de forma agroecológica. E essa diversidade de produção, além dela garantir essa soberania alimentar, essa segurança alimentar, ela também vai garantir que tenha uma diversidade de produção nas bancas, nas barracas das feiras. Então a gente primeiro tem que pensar que a natureza ela se apresenta para a gente de uma forma diversificada. Ela tem uma diversidade biológica. Então a agroecologia ela vai prezar também por essa diversidade biológica de vegetais e de animais. Então essa produção diversificada ela vai retratar um pouco, se aproximar mais do que é a natureza. Isso é uma coisa bem mais ambiental, bem mais ecológica do que a gente imaginar simplesmente a produção orgânica, que ela pode ter um modo de cultivo que seja de monocultivo, que não tem essa diversidade vegetal. E não tendo a diversidade vegetal, também não vai ter uma diversidade de animais, de insetos, de micro-organismos presentes no solo. E isso muito certamente vai trazer uma propensão maior, uma chance maior de ataque de pragas quando essas pragas encontram um ambiente que tem ali o alimento que elas precisam em grande quantidade, somente desses alimentos. Ela vai prezar também, lógico, pela saúde humana, né? A agroecologia ela
ela cultiva, ela é uma forma de cultivo que vai nesse sentido de preservar pela saúde humana e que também vai muito com a preocupação social. Em que sentido? Quando você pensa na produção agroecológica, ela é uma produção quase sempre familiar, né? Então, ela é o fruto do trabalho, do planejamento da família, em que as crianças, os filhos, têm participação no planejamento e na condução, em que a mulher tem um papel fundamental nesse processo de planejamento, de produção e de reprodução, inclusive, da família. Então, ela vai valorizar as pessoas, né? Ela vai ter um respeito com as pessoas. E, além do que, ela também preza por um comércio justo, né? Então, ela não tem atravessador. Quando você entra numa feira agroecológica, as pessoas que estão nas barracas vendendo são justamente as pessoas que produziram aqueles alimentos. E lógico que isso possibilita você criar uma relação de confiança, um vínculo, inclusive, com esses agricultores. E quando você faz isso, embora que você possa pensar, o orgânico ou o agroecológico é mais caro, não necessariamente. O orgânico sim pode ser mais caro, porque geralmente o orgânico você vai encontrar nas prateleiras dos grandes supermercados. E aí o dono do supermercado, da rede de supermercado, vai colocar o preço que ele quiser. E de fato vai ter uma segregação para as pessoas que podem acessar aquele tipo de alimento. Quando você vai para uma feira agroecológica, ela vai prezar pelo comércio justo. Por quê? Porque ela não vai ter um atravessador. Então quando você tira esse ator da cadeia produtiva, da cadeia comercial, melhor dizendo, você acaba valorizando, então, né, o seu produto. Você pode vender o seu produto ao preço que você acha que ele, de fato, é justo. E lógico que isso inclui, né, e oportuniza o acesso de muito mais pessoas, de muito mais gente que está, talvez, em outros níveis de poder aquisitivo. Muito bem. O senhor falou muito sobre a agricultura familiar. O senhor sabe dizer mais ou menos quantas famílias, quantos feirantes participam dessa feira? Olha, da nossa feira agroecológica aqui da UEPB, ela é relativamente pequena. A gente tem aqui flutuando de 5 a 7 famílias agricultoras, né? Tem uma barraca que tem um caso especial, que é uma barraca que representa uma associação, como ela se fosse de fato uma tenda, né, agroecológica, em que ela tem produtos de diversas famílias ali representadas. É feito um trabalho de acompanhamento desses agricultores, porque a gente tem a informação, a educação, também tem a questão do incentivo, né, para melhorar as condições da produção, e também o senhor falou sobre o rendimento. Existe esse acompanhamento das famílias, dos feirantes? Existe. Como essa feira é produto, né, de um projeto de extensão, quando a gente preza pela extensão da universidade, a gente tem que pensar exatamente o que a gente dá de retorno, né, como a nossa função social enquanto professor, enquanto estudante, enquanto um servidor público. O que a gente faz com esses agricultores? Inclusive é uma forma da gente respaldar a produção agroecológica. Então esses agricultores, eles têm que, para participar dessa nossa feira agroecológica da UEPB, eles têm que atender 2 critérios inicialmente. Eles têm que fazer parte dos projetos de extensão em que a gente está envolvido, né? E eles também têm que fazer parte de uma rede ou de uma associação de feiras agroecológicas. Então essas 2 formas para a gente tentar respaldar minimamente que aqueles produtos que estão sendo vendidos, eles sejam agroecológicos. E como que a gente faz esse acompanhamento? A gente faz, na verdade, como são vários professores que estão envolvidos, cada um tem uma área de pesquisa, de investigação, de interesse. Então a gente tem o acompanhamento com esses agricultores, o acompanhamento de produção, né? A gente costuma visitar, né, com uma certa frequência a propriedade desses agricultores e ver o que eles estão produzindo, né? Porque se tem alguma coisa na barraca que está sendo vendida lá e que não está sendo produzida na sua própria terra, então de onde está vindo esse alimento? Né? Então a gente tem esse acompanhamento da produção, que a gente fala que é um monitoramento. A gente faz um monitoramento da qualidade da água que eles usam, e aí a gente faz a coleta de amostra de água e faz as análises microbiológicas e, enfim, análises físico-químicas. Da mesma forma, o solo, a gente faz coleta de amostra de solo e faz a avaliação dos nutrientes do solo, faz a avaliação da fertilidade do solo, e a gente faz também o georreferenciamento dessas áreas. Então, esses dados todos, eles estão sendo aí compilados, estão sendo sistematizados para, muito em breve, a gente apresentar isso, né, na barraca de cada agricultor, a gente colocar um banner com todos esses dados. Isso é uma forma de retribuir um pouco o que esses agricultores, né, fazem por nós aqui na universidade,
e dá também uma forma de certificação, de respaldo para eles, que para que o cliente ele tenha então a tranquilidade de chegar e ver todas as informações, Confie, né? Como está sendo produzido, aonde, qual o tipo de terra, se a terra dele está boa, se a água dele está boa. Então tudo isso vai dar uma tranquilidade a mais para o cliente poder fazer as suas compras nas barracas. O projeto de extensão é um relacionamento, né, com a universidade e também com a comunidade no geral. Explica para o pessoal que está em casa, as pessoas que estão envolvidas com a feirinha, que faz a força para ela acontecer, quem está tanto envolvido aí com o senhor, com os outros professores, para fazer a feirinha acontecer toda quinta-feira. Bom, a primeira coisa que a gente tem que frisar é que essa feira ela é protagonizada pelas famílias de produção agroecológica, que produzem de forma agroecológica. Então, todos aqueles feirantes que você encontra ali na feira são também os agricultores agroecológicos. Então, ela é inicialmente levada por esse público, né? E que a gente tem um respeito muito grande e consideração. Representando a sociedade civil, a gente tem aí também esses agricultores eles estão organizados, né, em associações, em redes de feiras agroecológicas, como é o caso da Eco Borborema e como é o caso do Casaco, né? São essas as redes ou associações que respaldam a gente, inclusive, em um daqueles critérios que eu falei, que esses agricultores têm que atender para poder participar da feira agroecológica aqui da UEPB, certo? E a gente tem dentro da instância da universidade a participação, lógico, também dos estudantes, que sem os estudantes a gente não conseguiria realizar esses projetos de extensão. A gente tem a Pró-Reitoria de Extensão como parceira, a gente tem a direção do CCBS, a direção do CCT, a gente tem um núcleo de extensão agroecológica, rural e agroecológica, de Lagoa Seca, né, do Campus 2. A gente tem também a viabilização dessa feira, muito em função do Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia e Produção Orgânica, que é um projeto em que a gente conseguiu aprovar através de uma chamada, a chamada 21 do CNPq de 2016. Tudo isso de forma bem conjunta a gente consegue então viabilizar a feira, não só pensar na sua concepção, mas também na sua condução. A feirinha mudou de lugar, né? Antes era na praça de alimentação do CCBS e agora está na central de aulas, toda quinta-feira às 7 horas da manhã. Exatamente, é na central de aulas e a mudança ela foi assim, muito bem avaliada, principalmente pelos agricultores. A nossa preocupação maior é com eles, de fato. E muita gente passava às vezes aqui na pracinha do CCBS e não tinha como parar o carro, estacionar. E então as pessoas às vezes deixavam de parar na feira, de estar um pouco lá, né? E enquanto aqui no hall da central de aulas é um espaço mais aberto, tem mais movimentação, né? É um espaço que é abrigado da chuva, do sol, Isso. Tem um local para as pessoas estacionarem. Então eu acho que inclusive atinge um público maior e mais diversificado, né? Porque a gente pensar dentro da comunidade acadêmica, né? Que tem basicamente os 3 segmentos técnicos, professores e estudantes. Ali na feirinha, na pracinha, talvez não atingisse muito bem esse público todo. E na central de aulas, não. Na central de aulas atinge esses 3, atinge o pessoal terceirizado e também atinge mais a comunidade, né? Que não é acadêmica, mas que também está presente sempre ali na central de aulas. Pois é, professor, agora eu queria que o senhor fizesse um convite para o pessoal que ainda não conheceu vir até a universidade conhecer a feirinha. Ela acontece toda quinta-feira, mas também ela respeita o calendário da universidade. Então, quando tem recesso, férias da universidade, a gente também não tem como manter uma feira, né? E convidar, então, as pessoas que moram no entorno, que queiram participar de alguma forma, contribuir, sugerir, participar da feira, o convite é aberto para todas as pessoas. E também, as pessoas que moram mais distante, talvez, a gente tem que se atentar que tem mais feiras agroecológicas na cidade, em outros pontos, né? Em pontos públicos, como é no caso do Parque do Povo, tem lá na praça, na pirâmide do Parque do Povo. A gente tem também uma feira agroecológica de assentados lá na feirinha, na praça, como é que é? Procópio, não sei o que é Procópio. Clementino Procópio. Clementino Procópio. Isso. A gente tem a feira lá no Museu do Algodão. Então a gente tem vários pontos dentro da cidade e também nas cidades ao redor, né? Em Lagoa Seca tem, em Alagoa Nova tem, em Alagoa de Roça tem. Então tem vários lugares que tem acontecendo essas feiras agroecológicas. A gente basta se atentar dos dias direitinho que a gente consegue
participar eventualmente de uma ou de outra. Professor, muito obrigada. Meus parabéns ao senhor e aos demais professores pela iniciativa. Eu que agradeço. Agora a gente vai para a nossa última pausa do CBN Universidade, mas na volta a gente fala sobre esportes. Tem informação sobre a corrida da UEPB e ainda os detalhes do novo complexo de atletismo da instituição. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e a gente já volta pedindo a vinheta de esportes, porque esse bloco está recheado de novidades no universo esportivo. Solta aí a vinheta. É hora do esporte. A gente começa com a corrida da UEPB. A data está chegando. No próximo fim de semana, a comunidade acadêmica da Universidade Estadual da Paraíba vai ganhar as principais ruas da cidade para a 4ª edição da Corrida de Rua Educando para Viver Bem. O evento será no domingo, 22 de setembro, cai justamente na data em que é celebrado o Dia Mundial Sem Carro, que é um movimento internacional em defesa do meio ambiente e também da qualidade de vida nas cidades. E o objetivo da UEPB em realizar essa corrida é justamente esse. É uma oportunidade para que as pessoas que fazem parte da universidade possam vivenciar uma experiência voltada para a promoção da saúde e da qualidade de vida através do esporte. Este ano, a corrida da UEPB vem com uma novidade. Diferente dos anos anteriores, em que ela saía e chegava no Museu de Arte Contemporânea, no dia 22, a concentração, largada e chegada serão no centro da cidade, mais precisamente na Rua Maciel Pinheiro. Bem legal, não é? É uma corrida de rua saindo do coração de Campina Grande. A prova vem com percursos de 3 e 5 quilômetros que saem da Maciel Pinheiro e passam pela Avenida Floriano Peixoto, pela Rua Manuel Tavares e vai passar entre outras ruas do centro da cidade também. Além dos profissionais e estudantes da UEPB, a corrida também é aberta para a comunidade de Campina Grande. No total, serão disputados 5 categorias. E os 3 primeiros colocados de cada modalidade receberão troféus, e os demais, como já é a prática das corridas de rua, receberão as medalhas de participação. O evento é promovido pela Coordenadoria de Esportes e Lazer da instituição e tem a parceria da Associação de Corredores de Rua de Campina Grande, com o apoio da Prefeitura Municipal da cidade, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CPTRAN, Polícia Civil, STTP e outras entidades que dão suporte para que a corrida seja realizada. E o coordenador de esportes da UEPB trouxe algumas informações bem importantes para quem vai participar da corrida. Fica ligado. Então, dormir bem, primeiro, se alimentar também no dia anterior, chegar cedo para a corrida. A corrida está prevista sair de 7 horas. Bom, a gente vai ter pontos de hidratação, mas não custa nada você também, né, fazer uma alimentação leve e chegar disposto a fazer 3 km ou 5 km. Nesse ano a gente vai comemorar junto o Dia Mundial Sem Carros. Então a gente fechou várias parcerias, principalmente com a Prefeitura, com o Mestre Campina, com a CPTRAN, STTP. Então não só a UEPB vai estar envolvido nessa grande festa. Então a gente vai fechar Marcel Pinheiro. Uma vez terminada a corrida, que são 2 horas de duração, a gente vai ter várias atividades na rua Marcel Pinheiro e naquelas ruas adjacentes. A gente vai ter o skate, a gente vai ter o slackline, vai ter o parkour, vai ter as academias utilizando o palco com danças a manhã toda. Então a gente convida a partir de agora toda a população, né, que gosta do esporte ou quer fazer uma coisa diferente para participar conosco. Então a rua, que também você deixa o carro, né, o que puder ir sem carro, esse é o intuito de a gente festejar, de a gente começar a mostrar que a gente pode utilizar também outros meios de transporte, né, a bicicleta principalmente. Então chegue no evento que vai ser uma festa muito bonita. Quem dera a gente pudesse colocar 3.000 pessoas nesse evento. Mas o evento em si, sim, as pessoas podem chegar e participar. Logo após a corrida vai ter todas essas oportunidades de você também fazer alguma atividade. Como a gente já falou, também, fora isso, a Prefeitura vai entrar com outras atividades. A gente vai ter o basquete da Facisa, né, que a gente está agora no Brasileiro. E daí a gente vai ter outras modalidades também de esporte e de lazer. Então, aquelas crianças, aquelas pessoas que têm skate, que levam skate, que têm bicicleta,
leva a bicicleta, porque se não participar da corrida, vai ter também outras atividades para fazer. A expectativa da organização é de 950 corredores inscritos para a prova. Os kits serão entregues na próxima sexta-feira, dia 20, na Pró-Reitoria Estudantil, para quem é servidor ou aluno da UEPB. E para os demais, tem 2 dias de entrega, na sexta e no sábado, dia 21, no Centro Artístico Cultural da UEPB, ali na Rua Getúlio Vargas, vizinho à Agência Central dos Correios. Lá os kits serão entregues das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, sem intervalo para almoço. A largada está marcada para as 7 horas da manhã e você se organiza aí para acordar bem cedinho, se preparar, fazer aquele alongamento e se hidratar bastante. Depois é só seguir para a corrida. Dia 22, aqui em Campina Grande, tem a corrida da UEPB. Boa sorte a todos os corredores. E por falar em corrida, a UEPB sempre foi um símbolo do atletismo na cidade. É que no campus aqui de Campina Grande tem a única pista de atletismo das proximidades e de lá foram formados vários campeões como Maria do Carmo, Edinalva Laureano e a Pretinha, assim como tantos outros corredores. E o esporte recebeu uma ótima notícia, é que foi assinado o termo de ordem de serviço para a construção do complexo de atletismo no Departamento de Educação Física da UEPB. A nova pista deve ter tecnologia de ponta que atenda às solicitações da Associação Internacional de Atletismo. O espaço vai possibilitar a prática de corrida e ainda de todos os jogos inerentes da modalidade, como o salto com vara, arremesso de peso, entre outros. E o repórter Roberto Gomes tem as informações pra gente. Vamos ouvir. O reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Antônio Rangel Júnior, assinou o termo de ordem de serviço para a revitalização da pista de atletismo da instituição, um dia após a data alusiva ao educador físico. Rangel Júnior falou sobre a importância do espaço para o atletismo campinense. É importante lembrar que esta que nós chamamos de pista de atletismo da UEPB nunca foi uma pista com as condições técnicas adequadas e dentro de um padrão reconhecido como adequado para a prática desportiva, para treinamento. E mesmo assim, muitos atletas destacaram o nome da Paraíba e de Campina Grande a partir do treinamento feito aqui. Isso revela que nós temos um potencial enorme para formar atletas. Em segundo lugar, é que essa nova pista, além de permitir que formemos atletas dentro de um padrão de qualidade, de proteção à saúde, de condições para o desempenho da atividade, isso permitirá também que o Departamento de Educação Física, juntamente com fisioterapia, juntamente com psicologia, possam desenvolver pesquisas a partir também do desempenho da formação de atletas. Essas pesquisas, sem dúvida nenhuma, ajudarão a produção científica da universidade e, além de tudo, esta pista nova atrairá também para aqui, para Campina Grande, eventos esportivos, competições regionais, nacionais e internacionais também, porque será uma pista certificada pela Associação Internacional de Atletismo. Então, tudo isso, sem dúvida alguma, dará grande contribuição à prática desportiva, à ciência e, enfim, a toda a atividade acadêmica que envolve a prática esportiva e o Departamento de Educação Física aqui da Universidade Estadual da Paraíba. São 42 anos de história na pista de atletismo da UEPB e já passaram por lá nomes como Edinalva Laureano, a Pretinha, Assis Paulo e Maria do Carmo, corredores que representaram a cidade e o estado conquistando medalhas na modalidade. O secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, Teles Albuquerque, fez parte da turma pioneira do curso de Educação Física da UEPB. Ele elogiou o estado de conservação da pista, que já dura 42 anos. Daqui saíram campeões como Maria do Carmo, Edinalva, José Luiz, que foi um grande atleta de corrida de velocidade. Aqui nós realizamos o pentatlo nacional. Aqui era realizada as Olimpíadas Rainha da Borborema, Olimpíadas do Exército, Jogos Escolares da Paraíba. Representa toda a história do atletismo de Campina Grande e região, porque só temos ela. Para o evento da assinatura da Ordem de Serviço, foram convidados vários atletas que deram os primeiros passos no atletismo dentro da pista da UEPB. Personalidades que fizeram parte da história do atletismo campinense e que conquistaram vários campeonatos, como o professor e ex-atleta José Luiz, que era especialista em corridas de 800 e 1.500 metros. Para ele, é importante que a pista seja revitalizada para o esporte em Campina Grande. Essa pista aqui ela tem uma história, muitas histórias. Histórias de grandes corredores, história que
que resista os melhores tempos do atletismo de Campina Grande e da Paraíba aqui, mesmo sendo de terra, mas agora tendo uma pista sintética, a gente espera que a gente revigore, trabalhe em prol das crianças e jovens que estão aí nas escolas, nas comunidades, são talentosos para isso. Então vai ser uma revirada na história, né? Espero continuar participando dela como eu sempre participei, mas agora num novo padrão, vamos dizer assim. E qual a sua maior ou melhor lembrança daqui da pista? As grandes competições de atletismo que tínhamos, nós chegamos a um tempo que aqui fora existia uma multidão para assistir às provas de atletismo, né? Disputas importantes, grandes resultados. Então, eu espero que a gente possa rever isto, né? Reviver novas competições. A pista de atletismo fica no Departamento de Educação Física da Universidade Estadual da Paraíba e vem consolidar o avanço da instituição no que diz respeito ao incentivo da prática esportiva. A instalação da pista sintética trará outros benefícios para a cidade, como, por exemplo, proporcionar intercâmbios de atletismo, incentivando a prática da modalidade entre jovens e ajudando as atividades dos atuais atletas de Campina Grande e do estado, propiciando ainda melhores condições de ensino, extensão e pesquisa aos alunos da UEPB. A nova pista contará com um piso sintético, 8 raias com 400 metros, com alto padrão de atendimento às exigências para o Registro Internacional de Qualidade da pista. O responsável pela empresa que venceu a licitação para executar a obra, Marco Del Bianco, explica um pouco mais sobre os detalhes da nova pista da UEPB. É a mais moderna que tem, né? O piso sintético, ele é a base de poliuretano, são camadas sucessivas de borracha, e depois vem o revestimento final, que vai dar cor avermelhada, pintura das linhas e tudo mais. É uma pista oficial de 400 metros, 8 raias, com todos os jogos necessários. Lançamento de peso, lançamento de disco, dardo, enfim, uma pista completa para o desenvolvimento do atletismo. O novo complexo esportivo do Departamento de Educação Física é uma parceria entre a UEPB firmado com o então Ministério da Educação. A obra tem prazo para ser iniciada até o fim do ano. Roberto Gomes para o CBN Universidade. Muito obrigada, Roberto. E olha só, esse novo complexo vai ser um marco para o atletismo, não só aqui em Campina Grande, mas no estado como um todo. Assim a gente encerra o CBN Universidade de hoje, mas no próximo sábado a gente volta com muita informação para você a partir das 9 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade tem a produção dos alunos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. A supervisão e edição fica por conta da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.